A paz do Senhor para todos que nos assistem, nos ouvem através desse canal. Dando sequência aqui ao livro de introdução ao Novo Testamento. Nós estamos falando a respeito, da unidade 3, e a unidade 3 está falando conosco. Nós estamos aprendendo aqui a respeito da eficácia do livro do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos. Um pouco, na aula passada nós falamos um pouco aí a respeito da data, uma data sugerida de 60 a 150 depois de Cristo. Falamos do local da redação, que provavelmente foi escrito em Roma, em Éfeso, né? E falamos um pouco também a respeito do início de tudo, da ascensão do Senhor, da importância dos discípulos ficarem em Jerusalém para serem revestidos pelo poder de Deus, e ali já dando o enunciado do princípio, né, da expansão do cristianismo. A igreja de Antioquia da Síria foi a primeira igreja estabelecida ali, e ali os apóstolos oraram, jejuaram, buscaram em oração, e o Espírito de Deus revelou a respeito de anunciar o Evangelho. Quem queria, Paulo, Barnabé, foram os primeiros separados aí para a viagem missionária. Tá certo? O tema central deste livro é formação, expansão, formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Mais propriamente no capítulo 3, na unidade 3, nós vamos falar um pouco mais a respeito da expansão do cristianismo. Ou seja, os discípulos são fortalecidos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, e começam a anunciar o Evangelho através de muita perseguição. A igreja primitiva foi muito perseguida, muitos foram mortos a título de receber o nome de Jesus e não negar o nome de Jesus. Nós vemos assim uma evidência disso, uma realidade que não é a realidade de hoje. Hoje muitos vivem o evangelho light, o evangelho de prosperidade, de conquista profissional, de conquista financeira, né? Mas não é essa a verdade do evangelho. O evangelho é perseguição, é sofrimento. Receber Jesus significa muitas vezes passar angústia, tribulação. Paulo fala a respeito de que a igreja passaria muitas tribulações, e isso importaria que fosse dessa forma. Tá certo? A unidade 3, capítulo 1, nós estamos tratando a lição 2. Então, nós estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros anos da igreja. A igreja primitiva, que foi muito perseguida, né? E isto, de certo modo, agradava a Deus, porque não negavam o nome de Jesus, tinham uma postura espiritual, guardavam os conceitos do Evangelho e viviam a palavra de Jesus, os conselhos de Jesus, né? Aquele que põe a mão no arado não é digno de se olhar para trás, né? Orar pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem, chorar com os que choram. Essa é a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, o Novo Testamento, que é o Senhor. Atos dos Apóstolos, primeiro ano da igreja. No item 1.4, nós vamos falar sobre o propósito e fonte informativa. As fontes informativas que deram constituição, que deram conteúdo para este livro, né, para o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. O propósito do segundo volume é retratar a expansão do Evangelho. Ou seja, Lucas, ele escreve o primeiro volume, que é o Evangelho,
é que o propósito do segundo volume, né, para não chamar de evangelho, chamou-se de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas ele faz a narrativa falando dos eventos de Jesus, dos milagres de Jesus, consolidando esse fato, esse momento, né, dos apóstolos, dos discípulos com Jesus, e agora, no segundo volume, falando da expansão do evangelho, falando dos apóstolos, dos discípulos já sem Jesus, porque Jesus tinha sido assunto ao céu, agora sem Jesus, anunciando o evangelho e Deus operando da mesma forma. Então, o propósito do segundo volume é retratar a expansão do evangelho por todas as partes do mundo, tendo como partida a cidade de Jerusalém e Roma como o ápice dessa expansão. Tá certo? Nós sabemos que em Jerusalém foi grande a perseguição. Muitas vezes Paulo saiu fugido, com um perigo de morte, né? E um dia, no final da sua trajetória, Paulo retorna a Roma. E ali ele é martirizado, tá certo? Então, agora a expansão do evangelho. Esse era o enfoque. Ainda tratando do propósito da fonte informativa, fontes informativas. Era por meio oral, ou seja, buscar informações como de testemunhas, né, para constituir, para dar conteúdo a esse livro. Ressalta-se o fato de Lucas ter convivido com pessoas que viveram os momentos iniciais da igreja primitiva. Então, Jesus, no meio, nesse âmbito, né, comunitário, conhecendo essas pessoas, ele busca informações, sempre começa a escrever, buscar, e as informações, elas se conectando, se interagindo, tá certo? E aí, Lucas começa a redigir. Então, propósito e a fonte informativa. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Está certo? Aqui é evidência das conversas, né? Que muitas vezes ali no partir do pão, muitas vezes conversando, compartilhando, Lucas começa a escrever, a relatar e passa isso para Teófilo. Então, segundo, nos transmitiram. Então, como Lucas não viveu o momento, né? Não viveu, não tocou, né, no mestre, não falou face a face com o mestre, ele busca as informações dessa forma, com aqueles que presenciaram e foram ministros da palavra. Livros 1.5, o Espírito Santo e o estabelecimento da igreja. Agora a igreja começa a se estabelecer, né? Vai se expandir, mas antes se estabelece, ganha força, ganha conteúdo. Livro de Atos dos Apóstolos, ação do Espírito Santo de Deus, vai falar sobre a importância da ação do Espírito Santo de Deus. Tudo que esses homens faziam, qualquer passo e qualquer posição que eles fossem tomar, eles oravam, a igreja orava, buscava Deus em oração, em jejum, e Deus respondia através do seu Espírito Santo. Então, uma forma de comunicação, consolador, orientador, essa era uma forma. A festa de Pentecostes era um outro marco, né? Um marco de uma poderosa mudança da igreja. É onde começa a haver uma cisão, né, daquilo que seria a igreja realmente e daquilo que seria o judaísmo. Então, até ali havia uma mistura, muitos recebendo Jesus, muitos dos judeus recebendo Jesus, mas guardando os seus conceitos, das suas regras, como a circuncisão e algumas outras regras. Mas aí, através do batismo com o Espírito Santo, da visitação de Deus no dia da festa de Pentecostes, lá no cenáculo, quando Deus, através de uma visão, foi derramado sobre os discípulos,
Então, ali já começa uma grande mudança, começa a se estabelecer a igreja. O que era a igreja? Né? Ó, a igreja é isso. A igreja cristã é isso aqui. Estava nascendo a igreja cristã, estabelecendo. A experiência de Pentecostes e a separação entre a igreja e o judaísmo. Tá certo? Então a igreja começa a ganhar identidade, né? Muitos que estavam inclinando para o judaísmo ficaram para trás, porque receberam a palavra do Senhor, mas não deixavam as regras, os conceitos do judaísmo. Então, isso, com essa mudança toda, houve uma grande separação, uma grande início de expansão do evangelho. E é o estabelecimento da igreja. Isso aconteceu em Jerusalém. 1.6, Paulo e os projetos missionários. Aqui começa a expansão, né? Pedro, quando recebe, quando ele está com o Senhor, é um Pedro. Você vê uma atitude de um Pedro. Mas quando o Espírito Santo de Deus é derramado, você já vê Pedro numa outra situação, uma outra postura. Pedro levanta no meio do cenáculo e fala: irmãos, isso que está acontecendo agora não é porque os irmãos estão embriagados, não. Mas é que foi dito pelo profeta Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossas mulheres terão sonhos, porque muitos estavam confusos, achando que o impacto do Espírito de Deus foi tão grande que muitos estavam achando que estavam embriagados. E aí você vê um outro Pedro, um Pedro ousado, partindo se levantando no sinédrio, sendo perseguido de morte, preso, né, surrado, espancado, enfim. Os primeiros anos da igreja foram marcados por intensas perseguições por parte das autoridades religiosas judaicas e em seguida pelas autoridades romanas. Nós falamos um pouco aqui a respeito disso, né? Por isso a importância, a relevância de ganhar virtude e poder. Essa virtude e poder fazia com que os discípulos, ainda que tivessem medo, não desistissem, não negassem o nome de Jesus e do seu evangelho, né? Tá certo? Então aqui vem os primeiros projetos da expansão. Nesse cenário surge Paulo, que após sua conversão e graças a seus projetos missionários, contribui para a propagação do evangelho pelo mundo da época. Então, nós vemos um cenário, né? Um cenário político-religioso. Nós vemos os apóstolos, os discípulos ali enquadrados, ali dentro de Jerusalém, nas proximidades, né? Guardando esse conceito. Pedro, muitas vezes, com os judeus convertidos, os gentios também que viram ser chegando, mas quando Paulo recebe a mensagem, a determinação de Deus e o chamado de Deus, aí é para expandir para as outras nações. E Paulo é quem vai evidenciar com força esse serviço de propagação do evangelho para as outras nações. Paulo e a primeira viagem missionária. Isso ocorreu na data de 45, 48 depois de Cristo. 45 anos, né? E, depois de Cristo, 48 anos, 45, 48 depois de Cristo, acontece esse chamado do Espírito de Deus. Deus separa pelo teu Espírito Santo e manda Paulo alcançar as nações. Está registrado nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Este mesmo livro está registrado isso. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, um chamado específico. Então, nós vemos algumas evidências, que primeiro, a oração e jejum, né? Eles jejuavam e oravam. E outra evidência aqui é servindo ao Senhor, eles estavam envolvidos com a obra do Evangelho, né? Aí o Espírito de Deus resolve, é momento de anunciar para os gentios, para as outras nações. Atos, no capítulo 13, está escrito assim, ó:
E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé, um início ali de Antioquia da Síria, onde nascera a igreja. Tá certo? Em Atos capítulo 14, está escrito assim, se tratando da primeira viagem, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia. Então, você vai ver aqui uma trajetória, nós vamos ver depois no mapa, a trajetória de Paulo, aí nós vemos as perseguições, Paulo entrando em Chipre, Paulo fazendo essa viagem, e as perseguições vindo, principalmente porque Paulo ele era um fariseu e Deus o converteu para anunciar essa boa nova. Então ele parte para as cidades de Licaônia, que é Listra e Derbe. Então, aqui, né, o que nós marcamos aqui em vermelho é Antioquia, o ponto de partida. Aí depois nós vemos aqui no mapa Pafos, né? Chipre, depois daí em cima Perge. Aí eles vão para Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, Listra, e depois eles descem aí de Listra, eles descem direto, voltam para Antioquia. Essa viagem não foi uma viagem simples, é uma viagem demorada, não é como hoje, né? Os meios de transporte facilitando, diminuindo o tempo, com o aumento de recursos, mas naquela ocasião não. Paulo leva tempo, né? Às vezes meses, tempos de viagem, e cada parada anunciando o Evangelho e se doando a Deus, vivendo uma vida integral com Deus, em prol totalmente do Evangelho. Paulo não teve uma vida peculiar, própria, particular, né? Eu quero ser isso, eu quero desenvolver aquilo, eu quero construir uma casa. Não, não. A vida de Paulo era, eu quero ir para cá, porque nós vamos passar aí por Perge pode ter algumas pessoas, vamos montar nossa tenda ali, vamos anunciar o Evangelho. E aí, com isso, vem as perseguições e ele ia caminhando. E assim foi a vida de Paulo. Finalizamos essa segunda lição da unidade 3, capítulo 1. Unidade, a nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, da Manhã Gala, São Paulo. O nosso núcleo, nosso canal no YouTube é Núcleo IBAD Glória. Participe conosco, se inscreva, dê o seu like. Isso vai nos ajudar. Você vai compartilhar conosco, anunciando o reino de Deus e a sua palavra. Ok? Um forte abraço para todos. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula.